Fala, Trailblazer! Tudo certinho com você? Hoje o episódio é bem especial e mais do que de fato já pediram muito, mas muito aqui na comunidade. Hoje você vai ouvir sobre relatórios no Salesforce. E eu sou o Guilherme Monteiro e trouxemos aqui novamente uma convidada mais que especial. E aí, Ju, como que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô muito bem, obrigado. Tudo bem, Trailblazers? Muito feliz de estar aqui novamente para falar para vocês desse tema super bacana que eu particularmente gosto bastante. Até uma história interessante, foi assim que a gente acabou se conhecendo de verdade, né, Gui? Eu estava num projeto, fiz uma apresentação de relatórios, ele acabou vendo e pediu para eu fazer para o cliente dele. Então, foi super bacana. O que a gente vai trazer aqui para vocês não é tão específico quanto dos clientes, né? Porque a gente faz algo bem customizado quando é de dentro da Salesforce, mas a gente vai tentar trazer um overview bem bacana para vocês de como trabalhar com relatórios, como modelar os dados, como pensar para na hora de criar um relatório. E a gente espera que vocês acabem aprimorando essa habilidade que a gente já existe, a gente sabe que já existe na maioria dos Trailblazers, mas que sempre pode ser refinado um pouquinho mais, não é mesmo? Verdade, Ju. E, de fato, é um assunto que eu não gosto muito, apesar de ter um domínio. Por isso, quando eu vi a Ju fazendo uma apresentação de relatórios, Ju, é você que vai vir aqui no canal falar a respeito de relatórios, porque eu não gosto muito. Mas, bem interessante, importante que vocês saibam que esse é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos, porque, por mais que pareça muito simples falar de relatório, é um assunto bem extenso que você pode ir muito profundamente. Então, bora lá, Ju? Bora. Sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje? Vamos já deixar claro. Beleza. Primeiro, faz total sentido para falar de relatório a gente dar um conceito, um step back a respeito de Salesforce de maneira geral, porque quando a gente está falando de diversas nuvens, a gente consegue ter um nível de detalhe muito alto. Então, é relatório aonde, por quê, do que a gente vai falar de relatório, né? Depois a gente vai conceituar um pouquinho de domínios, então cada nuvem de fato é um domínio, aí você vai entender onde que de fato é o relatório que a gente vai falar. Falar um pouquinho de modelagem de dados, né? No fim das contas, relatórios é para apresentação de dados, né, Trailblazer? Então, falar um pouquinho como que funciona isso dentro do Salesforce. Depois a gente vai falar em relação a uma abstração do que é uma modelagem de dados dentro do Salesforce com uma planilha de Excel. Acho uma analogia bem legal da gente trazer para o pessoal, porque muitas pessoas conhecem Excel, mas não conhecem Salesforce, então dá para ter esse ponto de vista um pouquinho diferente. Falar um pouquinho de visibilidade de dados, acho que faz total sentido, nem todos os dados estão expostos para todos, e você não vai conseguir tirar relatório de tudo a todo momento. Falar um pouquinho do relacionamento entre objetos e relatórios. Há algumas ressalvas em relação ao número de relacionamentos entre objetos ou entidades que você pode acessar, então é importante enfatizar na questão do relatório standard de Salesforce o que a gente consegue chegar. E também, no final das contas, quais são os problemas comuns de visibilidade, né? Vou fazer um relatório, não estou vendo meu dado. O que, de fato, né, eu tenho que fazer ou pensar de uma forma analítica para conseguir resolver esse problema. Então, essa é a ideia para hoje. Então, bora. Estou bem animada. E você? Não gosto muito de relatório, mas vamos lá, sendo bem sincero. Vamos Então, lá. aproveita e pega um pouco da minha energia, porque eu adoro. Beleza, então bora lá. Então, beleza, Gui, vamos começar. Você falou alguma coisa sobre domínio. O que você quer dizer com isso? Domínio, né? Não pensem aí para vocês que é my domain, É o não. que eu penso. Vamos voltar um step back, né? Se a gente for pensar em como a Salesforce surgiu, ela sempre colocou o cliente acima de tudo, no centro de tudo, né? Então, quando nós falamos de soluções, nós temos diferentes nuvens da Salesforce. E cada solução que a Salesforce oferece, nós caracterizamos como uma nuvem. Então, nós temos nuvem de sales, nuvem de service, nuvem de marketing, nuvem de e-commerce, nuvem de Tableau, nuvem de integração com o Microsoft. Então, cada nuvem pode ser caracterizada como um domínio. Então, se eu tenho o cliente no centro de tudo e eu tenho diversos tipos de ofertas representados por domínios ou nuvens, de fato, quando a gente está falando de relatório, a gente está falando de vendas e atendimento, ou seja, Sales Cloud e Service Cloud, ou para quem não sabe o que é Core, justamente, Sales ou Service Cloud, porque já teve essa pergunta lá no grupo do Telegram nosso, o que é Core, né? Então, não tem nada a ver com problema de coração, hospital, é de fato as nuvens básicas, né? Aquilo que a Salesforce começou. Então, cliente no centro de tudo, vários tipos de solução, todas elas se integrando, e quando a gente fala de relatório, a gente não vai abordar sobre Tableau ou Tableau CRM nesse vídeo. Ou em marketing, que também não é nosso foco do vídeo de hoje.
Hoje a gente realmente vai focar, então, em core, certo? Ou seja, Exatamente. vendas e serviços. Perfeitamente. Então, é por isso que a gente fala um pouquinho a respeito de domínio. Legal, Gui. Então, a gente vai falar de core, beleza. Mas acho que o primeiro passo para ter um relatório são os dados. Como que Perfeito. funciona a modelagem no core? Tá bom. Lembra que eu comentei com você que a gente ia, de fato, falar um pouquinho de como funciona uma planilha do Excel, para Uhum. depois ter um plano de fundo de como funciona o Salesforce? Então, basicamente, quando a gente está falando de dados dentro do Salesforce, eu estou falando de um registro armazenado dentro da plataforma. E automaticamente esse registro ele é representado por objetos lá dentro. Porém, se a gente for pegar de uma maneira mais abstrata, trazendo numa planilha do Excel ou um Google Sheets da vida, eu posso falar que o lugar que eu utilizo para armazenar o dado é a minha planilha. Então, automaticamente, se eu fizer uma analogia da minha planilha que contém um monte de dados, eu posso traduzir também para um objeto Salesforce, né? E automaticamente, quando eu falo de uma planilha especificamente, eu tenho colunas ali dentro. Então, geralmente a gente segmenta dados por colunas, e aí cada coluna vai ter um tipo de dado. Então, nome, sobrenome, idade, peso, etc. Então, automaticamente, se a gente for pegar a abstração de colunas da planilha do Excel, isso de fato a gente pode traduzir em campos dentro dessas entidades, e as entidades geralmente são objetos Salesforce. E aí, quando eu pego cada detalhe dessa planilha, ou seja, eu tenho um registro lá que fala da Ju, uma linha que fala do Gui, uma linha que fala de Ciclano, Beltrano, cada linha, cada dado efetivo que reside ali dentro da planilha do Excel, o que é? Um registro Salesforce. E esses registros, de fato, são o que nós utilizaremos para ter visibilidade através do quê? Relatórios lá dentro. Certo. Então, basicamente, se a gente for abstrair com uma planilha de Excel, é assim que funciona. Aí você vai se perguntar, eu tenho a guia ainda ali na planilha de Excel. Você pode separar que a guia, na verdade, é como se fosse Uma guia do Salesforce, uma guia também do conhecida Salesforce. como tab. Exatamente. Então, perceba como é muito fácil a gente ter essa analogia em relação de uma planilha para modelagem de dados do Salesforce. Se você sempre pensar dessa forma, fica muito fácil de você modelar. Então, é uma analogia que eu gosto bastante. Eu gosto de usar essa analogia também, porque é muito comum nas empresas que todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas grande parte dos colaboradores já tenham minimamente usado o Excel pelo menos uma vez na vida. Então, quando a gente traz essa linguagem mais amigável de pensa numa tabela do Excel e realmente faz o depara para os objetos do Salesforce, fica muito mais claro de como que você vai de fato trabalhar com esse relatório. Então, o relatório nada mais é do que uma grande tabela do Excel organizado de formas diferentes, com os nomes um pouquinho diferentes, mas a meta final é a mesma. Com certeza, super concordo. Inclusive, se a gente for um passo a mais, né, para os mais avançados no Excel, aí a gente já está entrando em avançado de Excel, mas tudo bem, que a gente vai falar sobre isso nos nossos de relatório. Então, eu já vou deixar aqui uma sementinha plantada, porque se você agrupar tudo isso numa pivot table, Tabela dinâmica. numa tabela dinâmica do Excel, você resulta no gráfico do Salesforce. Então, quem está muito acostumado com Excel e acha que trabalhar com Salesforce é algo de outro mundo, você vai ver que você vai acabar fazendo muitas conexões e correlações entre a forma que você já está acostumado a trabalhar no Excel, você só vai trazer esse conhecimento para dentro do Salesforce e mudar um pouquinho uma coisa ou outra do jeito de pensar, mas o conceito é bem parecido. É muito legal essa analogia, que se você pegar a tabela dinâmica, de fato, você vai ter uma abstração ali dos tipos de relatório, né? A gente começa a ter essa segregação, essa visibilidade, que é muito parecida com o Salesforce. Sim. E aí, no fim das contas, você pode trabalhar com esses dados agrupados e criar, inclusive, gráficos dentro da plataforma. Então, Exatamente. é uma analogia perfeita, eu gostei muito, que faz bastante sentido na prática, né? Então, eu já trabalhei muito com Excel, não tenho saudade nenhuma de trabalhar, mas acredito que todo mundo ainda tem a sua planilha marota aí, né? No meu background de direito eu não trabalhava, mas na minha primeira startup que eu trabalhei, eu precisei aprender muita coisa. Então, quando eu entrei na Salesforce, acho que a minha facilidade com relatórios acabou até vindo disso. Eu começava a ligar uma coisa na outra e depois de muito tempo, foi recente que eu realmente fiz essa analogia de uma forma mais consistente, mas você vai vendo que seu cérebro vai fazendo essa conexão automática sem a sua ajuda, então é bem bacana. Legal, Gui, mas falamos demais sobre Excel. E no Salesforce, como é que funciona isso? Então, bora lá ver um pouquinho na prática? Sim.
Então tá bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza, Ju, vamos dar uma olhadinha como que isso funciona na prática. Nós fizemos a analogia, né, em relação à planilha de Excel. Então, se nós traduzirmos, começando pelas tabs lá embaixinho na planilha de Excel, eu tenho várias guias, que é a representação de guias também dentro do Salesforce, ou conhecido como tabs. Aqui na área superior do Salesforce, nós temos as guias. Então, cada guia serve para a gente acessar um objeto, de fato, ou uma entidade, assim como publicamente conhecido. Aqui nós temos um relatório de contas, basicamente, e um relatório sempre está representado por uma entidade. Então, eu nunca tenho um relatório avulso, eu tenho sempre um relatório com base numa tabela sistêmica existente. Então, automaticamente, nós estamos falando de um relatório de contas, que é um objeto padrão do Salesforce. Se nós voltarmos na analogia da planilha, é uma planilha do Excel, correto? Lembra que a gente falou também de uma representação de campos e que cada campo, cada coluna ali dentro da planilha de Excel era um campo? Respectivamente, eu tenho diferentes colunas dentro do meu relatório, então nós temos tipo, rating, última data de modificação, o nome da conta, automaticamente isso seria uma coluna dentro do Excel diferente. E aqui ele representa como um campo dentro da entidade, tanto que nós temos aqui uma lista de campos que nós poderíamos utilizar. Se eu pegar todos esses campos aqui e arrastar para o relatório, seria como se eu estivesse criando várias colunas na minha planilha do Excel. E automaticamente eu vou ter a visibilidade do dado. E vai ficar meio pesado. E vai ficar meio pesado, automaticamente. E aí, cada linha desse relatório, se nós colocarmos um run aqui, ele é um registro Salesforce. Então, ele está mostrando para nós que nós temos 14 registros. É a mesma coisa se eu adicionasse. Olha como parece uma planilha do Excel isso daqui. Então, tenho 14 registros, colunas diferentes e automaticamente 14 linhas aqui com os dados. Então, cada dado ele é um registro Salesforce, seria cada uma linha na planilha do Excel. Então, basicamente, é assim que funciona dentro do Salesforce. Olha quanto similar isso é, de fato, com uma planilha, né? Completamente. Então, quando eu vou buscar meus dados, se eu quiser de uma forma simples e bem straightforward. Bem direto. Isso, bem direta. Só para visualizar os dados, é esse que eu vou usar, certo? Exatamente, dessa forma. Mais para frente a gente vai falar das diferenças, né, Gui? Qual que é a diferença deste, que a gente chama de tabular, para um sumarizado, para uma matriz. A gente é muita gente, você vai falar. Eu quero ver. Exatamente. Beleza, Gui. Então, gostei. Bem bonito, bem dinâmico, bem fácil de fazer. Obrigado, até passei perfume hoje. Quem falou de você? Tô falando do Salesforce. Tá bom. E legal, mas e com relação à visibilidade? Quem que vê esses dados? Eu vou falar, mas antes fica com o recadinho aí dos nossos apoiadores. Você está pronto para simplificar suas implantações do Salesforce? Fossum é um parceiro oficial Salesforce e líder de DevOps e backup de dados na AppExchange. Construída 100% nativa em Salesforce, a plataforma do Fossum foi desenvolvida para funcionar em ambientes de DevOps dos mais simples aos mais avançados, incluindo integrações com Git, Jira, Azure DevOps, Selenium e muito mais. Conheça mais a nossa parceira em fossum.com. Beleza, Ju. Agora que nós vimos o comercial da Fossum, agora nós vamos falar um pouquinho de visibilidade. De fato, o Salesforce ele é um ambiente, correto? Então, nós podemos falar de uma caixinha. Então, caixinhas dentro de caixinhas. Como que se chama aquelas bonequinhas que vão colocando uma dentro da outra, holandesas? Russian Dolls. Russian, beleza, já mostrou que eu não estou muito bem na aula de geografia, né? Elas são russas. Na geografia eu também não sou tanto, mas na de cultura algumas eu conheço. Então ela acabou de falar que eu não tenho cultura e sou péssimo na geografia. Mas não, tudo quem bem. falou da geografia foi você. Então, se a gente pegar um ambiente Salesforce, é como se ele fosse uma caixinha macro, né? E aí, se eu começar a abstrair dentro de entidades representadas por objetos, esses objetos vivem dentro de uma caixinha muito maior, que é o ambiente Salesforce. E aí, se eu pegar aqui, a gente armazena registros dentro desse ambiente Salesforce, posso pegar uma caixinha ainda menor e colocar ali dentro do objeto. Então, automaticamente, eu tenho registro Salesforce. Então, eu tenho o ambiente Salesforce, dentro eu tenho o objeto Salesforce, dentro eu tenho registros, e dentro desses objetos eu tenho o quê? Campos. Exatamente. Então, eu posso ainda ter uma caixinha de campos ali dentro. E todas essas caixinhas, elas são orquestradas por permissionamentos. Sim. Então, nem todo mundo pode ver tudo
dentro de um ambiente Salesforce. Também não faz sentido eu mostrar tudo para todos. Depende do cenário, depende do cliente, né? Então, eu tenho um usuário olhando para essas caixinhas, cujo com configurações sistêmicas eu vou delimitar o que ele deixa de ver e o que ele pode ver, ok? Então, se eu pegar o meu objeto, ele é a fonte de dados, né, do meu relatório. Se eu pegar o registro, ela é fonte de dados de registros para o meu relatório. E se eu pegar os campos, eles são abstrações das colunas. Então, automaticamente, como eu tenho itens segregados dentro de um único ambiente, eu tenho diferentes tipos de permissões para verificar isso. Então, é muito importante você ir do outro lado, Trailblazer, caso você não tenha visibilidade de alguma coisa dentro do relatório, seja eu não consigo fazer um relatório para uma entidade, seja eu não consigo visualizar um campo dentro do meu relatório, seja eu não consigo visualizar um registro dentro do meu relatório, que você comece a abstrair, que você comece a ter ideia sobre qual é o tipo de permissionamento que me falta, que não me condiciona determinada visibilidade. Entendi. Então, não é porque eu consigo fazer um relatório que magicamente consigo ver todos os registros. Exatamente. Ou não ver todos os campos. Entendi. Ou não ver todos os objetos. Você pode ter acesso a um objeto pai, mas não ter acesso ao objeto filho, por exemplo. Então, não quer dizer que você vai conseguir fazer relatórios dos dois, às vezes. E aí você não vai ver o campo do relacionamento, por exemplo. Entendi. Então, é super importante ter essa consciência que tudo é regido através de visibilidade. E essa visibilidade geralmente é controlada por perfil, controlado por papel, ou controlado por qualquer tipo, né, de controle de visibilidade, seja da estrutura dos objetos, ou seja, visibilidade de registros dentro daquela pirâmide enorme que nós temos de opções de compartilhamento dentro do Salesforce. Então, você como usuário, olhando para esse ambiente, pegando um relatório de um objeto, colocando campos específicos para que você consiga ver o registro, caso você não consiga ver alguma coisa desejada, você tem que começar a fazer macroatividades ali para você mapear o que de fato está faltando, né? Ou qual a permissão que eu preciso colocar. Ou, de fato, você não precisaria ver ou disponibilizar essa informação para a área que vai precisar rodar um relatório. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem para visibilidade em relatórios. Entendi, Gui. Então, falamos sobre a estrutura dos dados, falamos sobre quem vê o quê, mas quando a gente está falando sobre os objetos em si, eu só tenho os relatórios padrões da plataforma? E se eu quiser ver algo diferente, se eu criar um objeto customizado? Muito boa pergunta essa. É uma dúvida muito comum, né? Quando, de fato, quais são as opções disponíveis já na prateleira, né? Contratei o Salesforce, que de fato a plataforma vai me oferecer a respeito de relatório. É importante você saber, Ju, que toda vez que eu tenho um objeto padrão, seja aquilo que a plataforma já me oferece de prateleira, automaticamente já vai sempre existir um relatório padrão vinculado a ele. Então, você não precisa criar um tipo de relatório customizado, você pode criar um novo relatório com base num tipo existente, que é a adição dos objetos padrões. Agora, quando você cria um objeto customizado, você tem sim que criar um tipo de relatório customizado. Tem ou não? Tem uma ressalva muito específica em relação a isso. Quando você cria um objeto, vamos lá para a aulinha de criação de objetos no vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui para você, que automaticamente você tem uma opção lá de disponibilizar aquela entidade em relatórios. Sim. Então, automaticamente, se é um objeto customizado, se você marcou aquela checkbox, automaticamente ele também já vai disponibilizar, quando você criar um relatório, essa entidade. Mas quando que eu preciso evoluir para um tipo de relatório customizado, né? Quando eu preciso criar relacionamentos entre entidades, né? Criar tipos de relatórios que tenham vínculo de um com o outro. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero saber quais os casos abertos para determinadas contas. Conta é uma entidade, caso é outra entidade. E aí, se eu quiser ter, obviamente, né, eu preciso ter um relacionamento entre essas entidades, seja um relacionamento de mestre-detalhe ou seja um relacionamento de pesquisa, que é o lookup, automaticamente eu tenho que criar um tipo de relatório customizado para que eu consiga acessar dados de duas entidades em um único relatório. Então, recapitulando, né? Objetos padrões sempre já vão existir os relatórios lá para você criar com base nessa fonte de origem. Objetos customizados, se é o relatório só desse objeto, se você marcou lá na criação do objeto, você também já vai ter esse objeto listado lá. Mas se você precisar começar a criar relacionamentos,
e aí envolve questão de inner join, left join, outer join, para você selecionar quando dentro de um relacionamento eu pego todos os dados, ou se eu pego contas que somente tenham casos abertos, por exemplo, automaticamente eu tenho que criar um tipo de relatório customizado. Vamos para a prática ver isso? Então, mas antes eu tenho uma pergunta, só posso relacionar um objeto com outro? Ou eu posso relacionar com mais? Não. Todo mundo pode pensar que é até 3, mas na verdade é até 4 níveis de relacionamento que você pode relacionar. Então, Gui e Ju, queremos relacionar 5, 6, 7 objetos. Eu tenho como no core padrão fazer isso? A resposta é que não. A maior flexibilidade que você teria seria a respeito de um tipo de relatório customizado que chama relatório de junção, mas isso vai ficar para outra aula que você consegue chegar no nível de abstração de mais relacionamentos, mas é meio que um workaround. Se você for criar um tipo de relatório customizado, são até 4 níveis. Certo. Vamos lá para a prática mostrar isso? Vamos, acho que vai fazer mais sentido. Tá bom, então bora lá. Beleza, Ju. Esses daqui são os tipos de relatórios customizados dentro da plataforma, né? Aqui, se nós viermos aqui dentro de Reports, quando eu clico aqui em New Report, automaticamente aparece todos os relatórios, né? Padrões, a plataforma de entidades padrões, e automaticamente também para objetos customizados cujo eu tenha selecionado, ele vai aparecer aqui na lista automaticamente. No dado momento em que eu preciso ter um relacionamento de um objeto com outro, eu preciso criar um tipo de relatório customizado para que ele apareça aqui. Então, logo, nós temos essa opção aqui dentro do Salesforce, que é tipos de relatórios customizados. Então, nós clicamos ali, apertamos continuar para que nós possamos ter essa flexibilidade de criação de tipos de relatório. Clicamos aqui em novo tipo de relatório customizado e sempre eu tenho que selecionar qual é a minha entidade padrão, ou seja, qual é o meu objeto padrão como fonte de dado. Um exemplo, tá? Eu preciso selecionar casos de contas, mas o que é mais relevante para mim? É caso ou é conta? Aqui nesse cenário a gente vai pegar um exemplo hipotético que é conta. Preciso dar um nome para esse relatório customizado, então, contas. Nossa, edição, corta esse digitar errado que eu tô meio desgueio aqui. Volta. Você tá o quê? Desgueio. O que é isso? Torto. Ah, desculpa. Tá bom, vamos lá. Quer que eu escreva? Não. Contas. Aí, edição, como ele me trata. Vamos lá. Contas com casos. E aí eu preciso colocar uma descrição, relatório de contas com casos. Então, aqui eu tenho que selecionar uma categoria para conseguir segregar a visibilidade dos nossos relatórios, conforme a gente mostrou ali no Report Builder. E aqui eu coloco se o nosso relatório ele vai ser deployado ou não. Se eu colocar em Development, ele não vai aparecer aqui ainda. Se eu colocar Deployed, né, automaticamente ele já vai aparecer disponível para os usuários saírem utilizando. Então, nós vamos clicar aqui em Deployed, vamos dar o Next. E aqui está o pulo do gato que você me perguntou a respeito, né, de quantos relacionamentos eu posso ter. A resposta é 4. Aqui nós selecionamos lá no tipo de relatório customizado qual era a nossa entidade, então são contas. E aqui começa a brincadeira. Eu preciso ter um relacionamento de mestre detalhe, ou o CAP, para que eu consiga começar a descer esses níveis hierárquicos aqui dentro dos meus relatórios. Não faz sentido eu fazer um tipo de relatório customizado de uma entidade com outra que não tenha relacionamentos. Às vezes pode até fazer sentido. Consigo fazer com um tipo de relatório padrão dentro da plataforma? A resposta é não. Então, para que eu consiga relacionar um objeto com o outro, eu tenho que ter um relacionamento. Gui, tenho como fazer? Objeto de relatório de junção vai te dar essa possibilidade. Mas em tipos de relatórios customizados, não é possível. Sim, para quem pegou meu movimento de olho, era isso que eu estava tentando lembrar e pensar, então faz sentido. Tá? Mas a gente está falando de um tipo de relatório muito específico, né? Sim. E lembrando que o relatório de junção ele tem particularidades. Então, vai ter o cenário que você não vai conseguir usar porque você precisa de uma particularidade de um relatório comum. Uhum. Então, por isso que a gente não considera isso como sendo, é só eu criar uma junção e acabou meus problemas. Não, depende muito da necessidade específica que você precisa ter. Com certeza. Então, aqui selecionamos conta como nosso objeto principal.
E aqui eu tenho todos esses objetos que têm relacionamentos com conta. O nosso relatório era conta com? Casos. Exatamente. Então, nós vamos selecionar casos. E olha que interessante. Aqui começa a questão do inner join ou do left join. E o que que é isso? Para quem já é mais familiar com banco de dados, está careca de saber isso, né? E para quem veio de direito, o que que é isso, Gui? Exatamente. É basicamente duas opções. O inner join, eu estou falando que para cada conta, obrigatoriamente ele vai ter que ter um registro de caso. Eu não vou mostrar contas que não tenham caso. Então, é o inner join. Eu estou pegando, perceba aqui no círculo, eu tenho objeto A que é conta, objeto B que é caso, e eu estou pegando o meio da junção dessas duas tabelas. Então, eu também não vou pegar casos que não tenham contas. Perfeito? Você não vai pegar casos que não tenham contas. Agora, se você colocar um left join, o que que é isso? Basicamente, você está falando que você pode pegar contas que tenham casos, mas você simplesmente pode pegar contas que não tenham casos. E Então, esse vai me trazer casos que não tenham contas? vai também te trazer casos que não tenham Então, contas. ele vai me trazer todos os objetos. Basicamente, todos os objetos do relacionamento, né, que a gente selecionou. Então, na verdade, é correto dizer que ele vai te trazer todos os registros. Entendi. Tá? Não que ele vai te trazer todos os objetos. Então, depende muito do cenário, né? Aqui faz sentido talvez ter um inner join. Se eu quero um relatório de contas com casos, para que vai ser relevante contas sem casos? Sim. Não faz Exatamente. sentido. E aí eu consigo colocar um terceiro nível de relacionamento, porque o objeto de caso ele tem um relacionamento com outras entidades. Então, eu posso pegar e-mail, posso pegar membros de times de casos, eu posso pegar case feed. Então, aqui, Ju, a gente vai pegar, por exemplo, e-mails. Então, posso ter e-mails relacionados com casos de atendimento que estão relacionados com uma conta. E esse e-mail ainda, eu posso falar que, olha como vai ficando a nossa estrutura, né? Eu posso fazer um inner join ainda, eu quero só casos que tenham e-mail. Mas aí não faz mais sentido, porque eu posso ter casos de atendimento, não necessariamente eu envia um e-mail de comunicação com o meu cliente. Então, eu coloco aqui um left join. E perceba que o left, ó, ele pega um pouquinho de casos com e-mails, a gente já não está nem olhando para a conta. Então, aqui automaticamente, eu estou falando, me traga relatórios de contas que tenham casos, mas que tenham ou não e-mails, tá bom? E aqui ainda e-mail, ele tem um relacionamento com algumas outras entidades, que é basicamente relacionamento de e-mail message, que é uma entidade de e-mail do Salesforce, com leads automaticamente ou contatos, né? E-mails geralmente são enviados para e-mails presentes dentro de um contato. Vou colocar e-mail message relationship. E aí, automaticamente, ele já usa, né, do relacionamento que a gente selecionou aqui, que um e-mail pode ou não, um caso pode ou não ter um e-mail, e automaticamente ele já fala que um e-mail message pode ou não ter um e-mail message relationship. E aqui ele fala que a gente pode associar até 4 objetos. Então, esse é o limite máximo do relacionamento de um tipo de relatório customizado. E aí, quando eu clico aqui em salvar, e se nós dermos um refresh aqui na nossa página do Report Builder, e nós pesquisarmos aqui, ó, casos, contas com casos, na verdade, está aqui o nosso relatório customizado que está acessando 4 entidades diferentes em critérios diferentes de customização. Então, é muito interessante isso. E aí, para finalizar, a gente tem questões de visibilidade aqui de campos. Lembra que a gente comentou um pouquinho de perfil, que vai dar o acesso a campos, que é o Field Level Security, e que também vai dar acesso à visibilidade das entidades? Pois bem, se eu não estou vendo uma entidade, eu tenho que olhar no perfil. A gente vai falar um pouquinho de troubleshooting ali na frente, não vou entrar nesse detalhe agora, mas é importante vocês saberem que um tipo de relatório customizado, automaticamente ele tem um layout de página. E ele também, a gente pode dar um preview nesse layout. Para cada entidade que nós selecionamos nesse conglomerado de relacionamentos, eu tenho campos diferentes dessa entidade. Então, eu posso chegar no nível de falar que determinado campo não vai estar no meu relatório, mesmo que o usuário tenha visibilidade através do Field Level Security. Então, é importante que se eu não estou visualizando um campo dentro do meu relatório, esse campo, ele tem visibilidade no perfil? Tem.
mas esse campo está no layout do relatório? Então, se não estiver, então logo você não vai conseguir ver. Então, você consegue ter essa flexibilidade de editar os campos disponíveis dentro do meu relatório. E uma questão bem interessante a respeito dos layouts, que poucas pessoas sabem, cai em alguma das certificações da Salesforce, já não me lembro qual especificamente, é a questão de relacionamentos via lookup. Então, vamos pensar na estrutura básica do Salesforce, cujo eu tenho uma entidade, e essa entidade automaticamente ela tem relacionamento. Então, todo registro Salesforce tem um owner. Não consigo. O owner, ele é o quê? Um lookup para tabela ou objeto de usuário. Então, tão logo, se eu quiser trazer, mesmo que eu selecionei 4 objetos ali dentro, trazer dados de um campo que é fruto de um relacionamento, eu tenho essa opção aqui, ó, Add Fields Related via Lookup. Ou seja, eu consigo navegar. Percebam que contas, eles tenham acesso com owner, que é um usuário, created by, que é um usuário, DB in company, que é uma conta, last modified by, que é um usuário, operation hours, que eu não me lembro o que é. Que são as horas de operação que ficam no sistema. Acredito que sim. E parent account, que é um lookup de conta com conta. Então, eu consigo acessar, quando eu tenho um lookup, colocar campos específicos de relacionamento dessas entidades. E aí, se eu clicar em account owner, ó, eu consigo ainda, dentro de um relatório de contas, pegar todos os campos de usuário. Sim, isso até é uma curiosidade, eu descobri isso muito recentemente. Entendi. Eu sequer sabia que existia, eu achei uma função poderosíssima, assim. Meio escondida, né, na muito verdade. Escondida, muito pouco falada, e eu achei incrível, porque como você falou, eu gosto muito de relatórios, trabalho com ele há muito tempo, e eu nunca tinha feito antes, eu achei uma funcionalidade fenomenal. E interessante que por que eu vou querer pegar informações de conta? Lembrando que em uma questão de hierarquia dentro do Salesforce, eu tenho o campo de gerente. Então, se eu quiser segregar determinado relatório com base na gestão ou com base na governança que eu tenho para determinadas áreas, eu posso utilizar um campo ali existente dentro de usuário e posso trazer essa informação. Com diversos campos. Por exemplo, se eu quiser segregar por língua, qual agente fala qual língua para qual knowledge base article eu vou mostrar para ele, sabe? É muito poderoso, porque você literalmente tem acesso a todos os campos do seu usuário. Então, se você colocou um campo que é importante para a sua empresa, você consegue acessá-lo através disso. Você não precisa fazer um relatório que seja accounts com users, por exemplo, porque através disso, se for algum campo nesse sentido, você já consegue trazer. E olha que interessante, Ju, ainda eu tenho aqui uma opção de View Related Fields. Então, para alguns campos ainda de relacionamento, vou pegar aqui Individual, que está totalmente relacionado a objetos de LGPD dentro do Salesforce. Quero acessar um campo desse cara, ainda eu consigo ir navegando, ó, Individual Owner, olha o número de relacionamentos que eu consigo ir pegando. E aí, o limite máximo do lookup foi atingido, que é 1, 2, 3, 4. 4 é um número mágico para relatórios, né? Com certeza, é um número bem mágico. Então, a gente consegue tendo essa flexibilidade também de acessar campos de relacionamentos, mesmo que esse não seja o objeto principal ou relacionado lá no Custom Report Type. Então, isso é muito interessante. A gente vai dar um cancel aqui e acredito que isso é de fato o que seja mais relevante. Então, aqui eu tenho campos de caso, que nós selecionamos, campos de conta, campos de e-mail e campo de e-mail message relation. Então, ele cria sessões diferentes. Você pode criar novas sessões agrupando, né? O que é mais relevante para você. E aí você depois tem até um preview desse layout aqui, se você desejar. Beleza, Gui, tudo muito bom, tudo muito bem, mas e aí? Mesmo assim, eu não estou vendo os campos que eu quero no meu relatório. O que pode estar acontecendo? Problema seu, se vira. Como que faz para resolver? Liga para o suporte. Liga para o suporte. Não liguem para o suporte. Vamos começar a pensar de uma forma analítica como resolver, né? Sabendo já como é a estrutura, como funcionam objetos, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, não vejo, por exemplo, algum dado dentro do meu relatório. A primeira questão é que você tem que analisar se o seu usuário tem permissão no perfil, né? Para que ele consiga ver tanto o objeto quanto os campos desse relatório, né? Agora, ele vê toda a estrutura desse objeto, mas ele não consegue ver o dado em si. Então, o que pode ser? Primeiro, você tem que averiguar se o perfil tem permissão de leitura,
desse objeto, então logo você tem que ver, né, primeiro questões de hierarquia. Então, se o usuário é dono ou não do registro, isso é muito importante para que você traga. E também se dentro da hierarquia, às vezes o dado reside dentro do ambiente, mas a hierarquia não permite que ele tenha aquele acesso ao dado porque ele está numa branch diferente ou porque não foi dada a devida permissão de compartilhamento, né? Uhum. Outra questão muito comum, eu não vejo o objeto de relacionamento. Então, eu estou vendo conta, eu não vejo caso. Volta lá no perfil, vê qual é o acesso, e uma vez que ele tem acesso, vê se o seu tipo de relatório customizado está vinculando um objeto com outro, como a gente acabou de fazer, ou até mesmo as questões do join, né? Se é um left join ou é um inner join, muito importante ali para que você tenha consciência do que você de fato precisa acessar. E no fim das contas, verifiquei tudo isso, não está rolando, lembra que tem o layout do relatório. Então, você pode segregar de uma forma muito específica o que faz sentido você mostrar. Já aconteceu isso com você? Já, lógico que já. Era uma das coisas que eu mais acontecia comigo quando eu ainda era admin. Eu falava, gente, mas eu preciso daquele campo específico, cadê? Eu sei que tem, eu sou admin, o que está acontecendo? Aí eu entrava lá no layout, estava escondido, falava, não. E não é depois de 15 minutos, né? Você já ficou umas 2 horas não mesmo. pensando em tudo que vai acontecer e não conseguiu ver, né? Exato, muitas vezes, inclusive, é uma boa dica de suporte. Muitas vezes o mais simples é o problema. A gente tem a tendência a pensar que nosso usuário já tentou mais simples ou que é tão simples que obviamente não é aquilo. E muitas vezes, sim, é aquilo. Lógico, tem problemas muito complexos. Mas como uma dica de ouro, como vocês gostam de falar aqui no canal, começa pelo mais simples e vai indo até você chegar no mais avançado. Não começa pelo mais avançado sem verificar o mais simples. Esse é um erro clássico, todos já cometemos, mas podemos cometer menos, não é mesmo? Exatamente. Eu gosto de falar muito da história do patinho de borracha, né? Comece contando para alguma pessoa o seu problema, isso funciona demais. Ou se você não tiver uma pessoa, pega a sua garrafa de água e começa, olha, eu já fiz isso, estou com problema em assado, naveguei por aqui. Muitas vezes você mesmo vai responder onde está o seu problema. Nossa, eu fazia muito isso com um amigo meu. Eu entrava na call com ele, né? Agora nessa época de pandemia. Falava, olha, eu tô com problema XYZ, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não sei mais o que faço, o que você acha? Será que pode estar ali, pode estar colar, pode não sei o que? É tal coisa. Obrigada. Aí ele respondia, mas eu não fiz nada. Eu sei, mas você escutou e eu só precisava falar em voz alta. Então, É muito isso. sempre funciona. No minimamente começa discutindo com você mesmo. Eu também fazia muito isso. E também tem a técnica do quadro branco, né? Se você está com um problema muito complexo, começa a desenhar, literalmente desenhar. E você vai chegar na resolução do problema antes do que você imagina. Muito legal. E, em E último sempre caso, funciona. vamos procurar referências, não é mesmo? Assista os vídeos do canal, procure no Google, peça para um colega que já tem mais experiência. Sempre vai ter alguém para te ajudar, porque todo mundo, né? Muito provavelmente não existe outra pessoa que nunca viu esse problema antes. Então, com certeza você vai conseguir solucionar esses problemas sem o menor problema. Quantas vezes eu falei problema nessa última sessão? Comentem abaixo. Isso é um problema. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso é, como nós dissemos, a introdução em relação a relatórios. Espero que tenha ficado muito mais claro, né? Desmistificado todas essas questões de relacionamento, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, o que é de fato visível para um relatório, principalmente se você é usuário de negócio. Então, nosso objetivo aqui é simplificar de uma forma bem transparente, bem simplista mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo, então clica no botão de inscrever-se que está aparecendo para você, badala o sininho para receber as últimas notificações, interage comigo, com a Ju lá no nosso grupo do Telegram, será um prazer a gente conseguir discutir com você de pertinho e a gente vai ficando por aqui, né, Ju? Isso mesmo. Muito obrigada pela audiência. Como ele disse, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou tanto desse formato, desse conteúdo, quer ver a parte 2. Ficou ansioso, comenta pra gente que você está curtindo e interage com a gente tanto no Telegram quanto no LinkedIn também, a gente pode deixar nossos contatos e vai ser sempre um prazer conversar com vocês sobre qualquer tópico de Salesforce. Como eu digo, com prazer é sempre mais gostoso, né, Ju? Então a gente vai ficando por aqui, Trailblazer. Espero ver você na próxima. Valeu! Tchau, tchau.